achei bonita, até falei com o Paulo antes. Isso aqui é eu não sei qual que é esse local, mas seguramente não é no Brasil, porque você vê que são 4 estações do ano, né? Primavera, verão, outono, inverno, no mesmo lugar, né? Estão os mesmos bancos ali. Então, esse padrão, né, que a gente tem de estações do ano, também faz parte do ritmo, né? Um ritmo biológico. E a gente sabe que ritmo biológico são atividades biológicas, funções que se repetem periodicamente em ciclo. E, em geral, elas são sincronizadas, talvez, aqui até pela própria, né, natureza, né? Peraí, como é que eu vou? Só para a gente ter uma ideia, já que eu vou falar um pouquinho de endocrinologia, vocês estão, para quem ainda não passou pelo endócrino, que a gente agora está dando no segundo semestre do 3º ano, a história começa, provavelmente, existe uma glândula, que vocês sabem, que é a hipófise, ou pituitária, que produz hormônios que acabam regulando as outras glândulas, como a tiroide, adrenal, testículo, ovário, mama e etc. Mas a hipófise também depende de um outro fator aqui, que é a região hipotalâmica, que produz os fatores que acabam estimulando a produção dos hormônios da hipófise. E nesse hipotálamo também é que a gente vai encontrar os marcadores que o Paulo falou muito bem aqui, como ritmos circadianos. Vocês estão percebendo nessa figura que tem várias situações aqui que são cíclicas durante a noite e o dia. Você vê, por exemplo, leptina em vermelho, ela diminui durante o dia e vai aumentando durante a noite. A melatonina, ao contrário, ela está baixa durante o dia e aumenta durante a noite, né, com escurecimento. Daí você tem o hormônio do crescimento, é o contrário. O hormônio do crescimento ele é alto de noite e ele cai durante o dia. Sabe aquela história que as avós falam que as crianças têm que dormir para poder crescer? É verdade. A secreção de GH, que é o hormônio do crescimento, ela acontece praticamente com a criança dormindo. Então, esse é um fato interessante. E o cortisol é o contrário. Vocês sabem que o cortisol tem um aumento, ele vai aumentando, né? E vai caindo, né, durante a noite e vai aumentando com o amanhecer, né? E esses fatores todos, esses relógios, né, eles controlam muitas coisas. Eles controlam o sistema nervoso central, por exemplo, com ingestão alimentar, gasto de energia, sensibilidade à insulina. Vocês estão vendo que o tecido adiposo marrom, que na verdade faz acúmulo de calorias, relógios musculares, né, que controlam força, sensibilidade muscular, a própria produção de glicose pelo fígado, também tem um relógio que controla isso, a própria funcionamento do intestino, o pâncreas, depende de secreções, né, periódicas. O tecido adiposo branco, que acumula gordura, também depende de uma secreção. Então você vê que essa variabilidade que acontece durante o dia, ela é controlada por alguma coisa que vai chegar perto desse ciclo circadiano. A gente está vendo que lá em cima é o núcleo suborquiasmático, né? E você vê que através como o Paulo já falou isso, ele controla também, né, a hipófise, né, com a própria liberação de hormônio de crescimento e outras situações, né? Secreção de insulina, resistência à insulina, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Dá para a gente perceber por aqui que a luz, né, estimula através da retina o núcleo supraquiasmático, que vai ter papel no comportamento de sono, vigília, no comportamento da alimentação, funcionamento do sistema nervoso autônomo, secreção de cortisol, de melatonina, que são os hormônios mais importantes que a gente vai falar um pouquinho aqui, e temperatura corporal. Quando anoitece, eu achei essa foto bonita de um anoitecer, né? Quando você está anoitecendo, inicia a produção de melatonina, que é o hormônio que induz ao relaxamento e ao sono. Então, a melatonina vai acontecer com a diminuição da luz. Quais são as possíveis ações de melatonina? Tem várias ações interessantes. A gente ainda tem dúvida em algumas delas, mas ela retarda o envelhecimento, tem ação antidepressiva, regula o ciclo fisiológico do sono, é antioxidante, melhora a resposta imune, modula a endócrina. Quer dizer, ela tem vários papéis aqui na melatonina. E aí o que acontece com o hipotálamo, que é uma estrutura do cérebro que governa uma variedade de processos fisiológicos, inclusive o ritmo circadiano, homeostase, resposta ao estresse, crescimento, desenvolvimento, está tudo lá naquela região
que o Paulo mostrou muito bem, lá perto do hipotálamo, onde está o núcleo supraquiasmático, que é o que vai controlar toda essa ciclagem. E perto disso vai estar a própria pineal, que vai produzir a melatonina. Eu achei bonito esse gráfico, que ele mostra o nível de cortisol, né? Você vê que às 6 horas da manhã, você começa a aumentar o cortisol, ele atinge um pico lá ainda no meio da manhã, depois ele vai diminuindo, e o nível mais baixo do cortisol é ao redor das 23 horas da noite, meia-noite, e começa a subir de madrugada. Será que isso depende só da luz? Essa é uma pergunta interessante. Mas cegos têm ritmos de cortisol também. Então, está mais relacionado, na verdade, com o ritmo de sono-vigília. Por quê? Porque o cortisol é um hormônio do estresse. Então, a hora que você acorda, você tem que estar mais vigil para todas as situações durante o dia, é a hora que você está precisando de cortisol. E a hora que você vai dormir, não precisa. Então, ele vai diminuindo durante a noite. Quem faz todo esse controle do eixo hipotálamo, pituitário e adrenal, isso aqui só para a gente explicar mais ou menos como é que é o feedback. O hipotálamo produz o CRH. CRH é o hormônio liberador da corticotrofina, que é o ACTH, que simula a hipófise a fazer o ACTH, que simula a adrenal a produzir cortisol. Então, isso tudo tem um processo assim. O hipotálamo faz o fator hipotalâmico, CRH, que simula a hipófise a fazer a ACTH, que vai na adrenal e faz a adrenal fazer cortisol. Teoricamente é assim, só que isso é cíclico. Então, existe toda essa função hipotálamo, hipófise adrenal, mas isso depende da sensibilidade de que acontece, que a adrenal produz mais ou produz menos cortisol, desses relógios aí, desse sistema circadiano. Então, olha como é interessante o ritmo circadiano do cortisol. Você vê que à noite ele começa, ele está baixo, ele começa a subir no final da madrugada, quando o indivíduo começa a se preparar para acordar, atinge um máximo lá para as 8, 9 horas da manhã, vai diminuindo durante o dia, dá uma aumentadinha no fim da tarde, depois ele cai de novo. Isso é o ritmo circadiano do cortisol. No indivíduo normal é assim. As doenças da suprarrenal, por exemplo, tipo do Cushing, que é um aumento da função da suprarrenal, a principal característica é que ele perde o ritmo. Ele fica alto o tempo todo. Muitas vezes ele não está elevado. Ele está dentro do valor normal para as 8 horas da manhã, mas isso acontecendo à meia-noite, uma hora que tem que estar baixo. Então, essa perda do ritmo circadiano é característica também de uma patologia. E você vê que o ritmo do cortisol, ele segue um ritmo de ACTH. O ACTH também cicla, só que ele faz esses explosões de ACTH, esses pulsos, né? E vai fazendo com que o mesmo pulso produza mais cortisol numa hora do que em outra, porque você tem a sensibilidade da célula está sendo influenciada por alguma outra coisa. Esse ritmo circadiano não é só da adrenal. A adrenal talvez seja mais conhecido, mas a própria tireoide. Vocês estão percebendo aqui nesse gráfico, mostrando que quando você faz estímulo com o fator hipotalâmico para medir o TSH, dependendo da hora do dia, ele produz mais ou produz menos. Quer dizer, as células da tireoide que produzem o hormônio tireoide, as células da hipófise, né, no caso aqui, produzem o TSH, ela vai produzir mais ou menos dependendo da hora que isso está acontecendo, que está sendo influenciado também por esse ritmo circadiano. O próprio hormônio de crescimento, já falei para vocês, por exemplo, que o hormônio de crescimento ele acontece à noite, durante o dia ele cai bastante, mas olha o que acontece com os indivíduos que trabalham de noite, por exemplo, night workers, né? Tipo, pessoas que dormem de dia e trabalham de noite. Olha como muda totalmente o ritmo circadiano, né? Então, isso tem um papel muito grande, como a gente vai falar daqui a pouquinho para vocês, que a gente precisa restaurar o ritmo normal, o que é meio complicado hoje em dia, principalmente por causa dessa exposição muito grande que a gente tem à luz, né? Essa mania de noite você ligar o celular e ficar com aquela tela brilhando na tua frente, isso seguramente vai influenciar na secreção de melatonina, e isso vai fazer com que o teu sono também não seja muito bom. A própria ciclo menstrual da mulher sofre influências. Isso aqui é um trabalho interessante, mostrando que trabalhadoras noturnas, mulheres que trabalhavam de noite e dormiam de dia, perdiam, né, foram associadas com o aumento da perda precoce e espontânea de gestação. Quer dizer, a chance da gravidez ir mais fácil para frente
acontece mais nas que trabalham durante o dia, não nas que trabalham durante a noite. Isso tem uma influência também desses fatores hipotalâmicos. A própria secreção de insulina e a sensibilidade da insulina também sofre influência desses genes do clock que o Paulo já tinha falado para vocês. A glicose, a gente sabe que isso aqui é uma célula beta, né? Célula que produz insulina. As células que produzem insulina percebem que tem que produzir insulina porque a glicose entra dentro da célula, através desse transportador que é o GLUT1 e o GLUT2, entra dentro da célula, produz ATP, esse ATP fecha o canal de potássio, polariza a membrana, entra cálcio e esse cálcio faz com que a insulina seja liberada. Só que essa liberação de insulina depende de alguns outros fatores intracelulares que dependem desses relógios biológicos, aí, tipo do clock, por exemplo. De tal modo que existem horas que você produz mais insulina e horas que você produz menos insulina. Aí entra a história que eu estava falando para vocês do uso de tela e quebra do ritmo circadiano. Esse é um grande problema hoje em dia, né? A gente ligar computador, né? Que nem eu aqui agora, né? Vocês estão vendo, né? Essa tela ligada na frente. A gente precisa, sabe que nesse horário nós estamos inibindo a nossa secreção de melatonina, e isso pode influenciar no nosso ritmo de sono-vigília. E isso está entrando agora no que a gente chama de crononutrição. Escolher a hora que você deve comer. É aquilo que o Paulo tinha falado, de comer mais ou menos no mesmo horário, o que é muito complicado hoje, principalmente para quem é médico ou quem é estudante de medicina. Um dia você está numa reunião, um dia você está numa aula extra, um dia você está de plantão, num dia o teu colega que vem te substituir no plantão não veio, você tem que emendar. Isso tudo muda completamente a nossa estrutura circadiana. Isso leva a desfechos metabólicos complicados. Quando você existe essa desincronização dos ritmos circadianos, quer dizer, o relógio biológico, mas sofrendo influência para o nosso comportamento durante o dia, isso está muito associado com obesidade e associado também com diabetes do tipo 2. Então, você vê que essa manutenção do ritmo circadiano, ela envolve praticamente em saúde. A gente precisa dormir no horário certo, comer no horário certo, desligar o celular na hora certa. Existem estudos que mostram que você tem que desligar o celular pelo menos 2 horas antes da hora de você ir dormir. Ou coisa que a gente não faz com frequência. Eu mesmo, né? Outro dia minha mulher me falou, pô, mas você fica com o celular ligado na cama, né? Eu estava vendo um paciente que tinha mandado uma pergunta, eu tentando responder para ele às 11 horas da noite, quer dizer, não tem mínimo cabimento, né? A gente, nesse horário, a gente precisaria estar sem luz, né? Não com essa tela brilhando na tua frente, com o celular ligado ou com o computador ligado. Isso tudo está associado com essa perda dessa sincronia, né? E isso acaba levando a situações ruins de saúde. Eu tentei mostrar aqui para vocês como a bela explicação fisiológica do mecanismo de sono e ritmo circadiano que o Paulo fez, mas mostrar que isso tem influência também numa parte que não tem nada a ver com a história, que é uma parte de secreção hormonal. Só que a secreção hormonal também obedece a padrões que são determinados por essa sincronia. E com essa nossa mania hoje em dia de não ter mais ritmo, não ter hora para comer, não ter hora para dormir, e luz o tempo todo, isso acaba levando ao aparecimento de doenças, principalmente na minha área. O mais comum que a gente está vendo com isso é obesidade e diabetes do tipo 2. Obesidade porque você muda completamente o mecanismo de fome e saciedade, e você muda também a capacidade de secretar insulina. Você acaba tendo uma que a gente chama de resistência à insulina. Isso está associado com a obesidade e está associado com essa perda do nosso ritmo circadiano. Eu tentei, foi uma aula mais curta, mas eu tentei mostrar para vocês a importância disso, e espero que quando vocês estiverem na endócrina, a gente vai discutir isso um pouquinho mais, mas também estou aqui para discutir com vocês agora, se alguém tiver alguma pergunta sobre isso. Muito obrigado. Deixa eu descompartilhar aqui minha tela. Está descompartilhado, Paulo? Ainda não. Não? Então, peraí, vamos lá. Aí. Do lado do microfone. Parar de.
Do lado, do lado, direito, não, direito, isso. Aqui, né? Aí. Pronto? Foi. Agora a gente tá... Bom, só um update aí, gente. Então, pelo menos parte teve salvação. Eu consegui gravar a aula do professor Marcos, porque acho que o problema era eu estar falando junto com o software. Quando é outra pessoa compartilhando, ele não deu conflito. Então, pelo menos a aula do professor Marcos ficou salva. E foi bom também que o senhor acabou fazendo uma aula mais curta. No fim, compensou um pouco. Eu falei demais aí, mas deu uma horinha, né? Que é o que a gente estava... Não, exatamente. Agora, se alguém quiser fazer alguma pergunta... acho que agora é passar a palavra pro Bruno aí para coordenar essa parte do Q&A. Estou à disposição aqui também, que vocês quiserem. Eu sei que esse é um assunto complicado, né? Nossa, dá pano para manga isso aí, dá dias aí de e assunto. A gente tentar, por exemplo, para alunos que estão no começo ainda da faculdade, talvez eles fiquem se sentindo um pouco confusos nisso. Mas a gente também não pode aliviar muito, né? Fazer o quê? Isso é verdade. Não tem jeito. Muitas camadas, né? Uma camada sobrepõe a outra. Então, assim, pouquinho o pessoal extrai agora, depois rever, né? Não tem jeito. Bruno, quer falar? A gente deixa aberto agora para perguntas, algumas dúvidas, comentários. E outra coisa, a gente vai compartilhar agora no chat a lista de presença para o pessoal completar. Legal. Tem uma dúvida já, né, do Rafael. Qual que é a dúvida? A dúvida dele é assim, eu vou deixar para você responder, professor. O uso de banana verde por ser rico em triptofano tem de fato algum benefício? Não tem, eu não conheço nenhum estudo clínico randomizado, controlado para provar isso, certo? Hoje em dia, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, isso é importante a gente falar isso para aluno. Cada pessoa vem e fala uma coisa como se fosse a maior verdade da história. E as verdades, elas têm que ser repetidas, têm que ser feitas experimentalmente, né? Porque senão fica uma opinião pessoal. Então, eu não conheço estudo clínico que tenha mostrado esse benefício da banana. Seguramente, o triptofano não vem só da banana, tem uma série de outros alimentos que são ricos em triptofano, né? Eu acho que a alimentação tem que ser uma alimentação equilibrada, balanceada, né? O que também está complicado hoje em dia, né? Com essa história de comer rapidamente, comer em lanchonete, comer muita gordura, isso tudo também influencia seguramente. Não sei qual que é a tua opinião com relação ao triptofano na banana. Então, assim, teve várias substâncias que foram testadas aí, né? E tem alguma qualidade de evidência que estão, inclusive, descritas no consenso de insônia de 2014, né, Rafael? Não sei se a pergunta era só para o sono, mas para o sono especificamente, os trials que tiveram com triptofano não se mostraram superiores a placebo, né? Foi a mesma coisa com valeriana, que a gente tinha mó fé, né? A gente prescreve valeriana, triptofano, então, assim, a rigor, os estudos não mostraram benefício superior a placebo para o triptofano e sono, especificamente. Agora, para o ritmo circadiano como um todo, eu não sei. A Mônica está perguntando uma coisa para o senhor também. Se vê pior controle no diabetes dos pacientes com alteração do ritmo circadiano, aqueles que atrasam muito seu horário de dormir com maior HB glicada? Isso daí, eu imagino que sim, porque os dados experimentais de fisiologia da situação mostram isso. Mas algum estudo clínico mostrando também que os pacientes que são pior controlados são os que têm alteração do ritmo de sono, eu não sei. Mas é uma coisa a ser pesquisada, eu acho. O que a gente sabe é que isso está associado com obesidade. E a obesidade piora o controle do diabetes. Então, pode até ser uma via indireta aí pelo fato do excesso de peso. E é muito comum, existe também os chamados night eaters, né, as pessoas que comem de noite, e isso é uma coisa interessante, o indivíduo, a cena é assim, né, você vai para a cozinha, né, não acende a luz, abre a porta da geladeira, e então fica a cozinha só iluminada pela luz da geladeira e você come feijão gelado. Quer dizer, existem os night eaters, né,
e nem percebe que estão comendo muitas vezes, né? Daí amanhece de manhã e fala, mas quem que comeu aquele feijão? É uma parassonia, né? E isso seguramente está associado com um ganho de peso, né? A gente tem essa história desse cronobiologia que fala o horário que você deve se alimentar melhor é interessante, inclusive é interessante por povos, né? Por exemplo, tem alguns países que você come mais na hora do almoço e tem países que não, né? Eu acho que você pega os Estados Unidos, por exemplo, o horário que come mais é o café da manhã e o jantar, não o almoço. Para nós é o contrário, a gente tem uma refeição muito grande na hora do almoço e pouca, muitas vezes, na hora do jantar. Foi uma sopa, uma salada, alguma coisa. Acho que isso tem esses comportamentos também que são interessantes para a gente analisar, né? Isso está mudando também, né? Porque eu estava vendo uma reportagem que, por exemplo, daqui a pouco o feijão já não vai mais pertencer à dieta brasileira. O senhor viu alguma coisa sobre isso? Eu vi, mas isso envolve também por causa de custo de produção, né? Então você tem que encontrar outras leguminosas que tenham mais ou menos o mesmo papel que o feijão, mas que não são preços tão elevados. Então o feijão é uma coisa que está com tendência a assumir mesmo, né? É só você ir no supermercado, você vai ver quanto está custando. Tem mais uma pergunta, eu vou até aproveitar que a Mônica está online aí, vou deixar a Mônica responder primeiro. Mônica, você como uma trabalhadora noturna aí, porque eu também sou do plantão também, a Andressa está perguntando se tem alguma forma de mitigar os danos à saúde do trabalhador noturno. Aproveitar que a Mônica conhece bem essa área aí. Sim, Paulo. Andressa, bem. Não tem, a gente tenta organizar, tentar uma regularidade no horário de dormir. Mas quando é um plantão, você trabalha um dia à noite, no outro dia, tarde de dia, fica complicado. Se você for um plantonista somente noturno, você consegue tentar manter uma regularidade no sono. Diurno é bom? Não é, mas se você tiver um padrão regular, tem menos danos. Tá? Mas quando você trabalha um dia à noite, no outro de dia, 2 dias, aí você não consegue ter um relógio organizado. Nós fizemos um trabalho lá no Unicamp, medindo o nível de cortisol nos R1 de plantão no pronto-socorro, de noite. O cortisol, à meia-noite, ele é quase indosável, ele é 1 nanograma, 1,5, né? Dos residentes de plantão, às 11 horas da noite, no pronto-socorro, o mais baixo estava 60. Eita! Ou seja, você imagina o estresse que... então, quando eles escutavam o barulho da ambulância chegando na porta do pronto-socorro, aumentava o nível de cortisol. Quer dizer, você está se preparando para um estresse numa hora que não é para você ter, é hora para você dormir. Né? Mas em função da profissão... Ele não comparou R1 com R+, não, né, professor? Não, porque senão, assim, pensando até porque sei lá, o R3, o R4, né, tem uma vida um pouco mais tranquila, seria até interessante isso aí. Talvez... Pegar os R's assim, seria futuramente um trabalho interessante. Ou quem trabalha mais, na verdade, não são nem os R1, né? São os internos, né? Tem uma pergunta do Enzo, eu vou até tomar a iniciativa de responder primeiro, mas eu passo para os meus colegas também. Como é que funciona o ritmo em pessoas cegas? Então, aquilo que eu estava falando, quando você é cego, assim, cego, né? Porque tem cego que tem visão de luz, né? Então, vamos pensar o cego mesmo, total, né? Que é a maurose, preto o dia inteiro, noite o dia inteiro. Aí você tem um Zeitgeber a menos, né? Então, assim, essa pessoa está mais propensa a ter o que a gente chama de ritmo de curso livre, que o circadiano dele não vai ser exatamente 24 horas. Vai ser um pouquinho a mais e vai aparecendo aqui naquele gráfico que eu mostrei lá. Cada dia ele vai ter sono um pouquinho mais tarde, ele vai virando. Então, uma hora ele vai dormir 2 da manhã, na noite seguinte ele vai dormir 3, 4... Daqui a pouco ele está dormindo meio-dia, 1 da tarde. Então, assim, para esses indivíduos, às vezes a suplementação com melatonina ajuda e você fortalecer os outros Zeitgebers. Então, você ter regularidade. Como a Mônica e o professor Marx falaram, você percebe que a gente está falando muita palavra regularidade, é isso. Então, rotina, comer sempre no mesmo horário, mas é mais difícil. Às vezes você tem que lançar a mão de melatonina
E nesses casos você não tem como suprimir por exposição à luz, porque tem gente que às vezes a gente precisa, para regularizar, além de dar melatonina noturna, expor a luz ou solar ou luz de 10.000 lux, né, que são aquelas luzes artificiais fortes. A gente faz o possível, mas tem casos graves que é difícil mesmo, né? E aí você tem esse curso livre aí que cada dia ele vai tendo sono mais tarde, vai fazendo viradas aí, né? Não sei o que vocês já viram, enfim. Eu acho essa história é muito interessante. Você estava falando, eu lembrei de um estudo também, já faz algum tempo, muito interessante. Em cadeia nos Estados Unidos, eles deixavam as células sempre acesas, a luz, ou sempre apagadas, e sem relógio nenhum. E não tinha nenhum padrão de levar comida. Uma hora levava, outra hora não levava, 2 horas depois, 8 horas depois. Para o indivíduo perder totalmente a noção se é dia ou se é noite, né, em função disso. Depois, o que eles fizeram? Eles colocaram relógios em cada célula. Só que numa célula o relógio está marcado 2 horas da tarde, na outra 6 horas da tarde, na outra estava meia-noite, na outra 3 horas da manhã. E as refeições passaram a seguir aquele horário. E eles começaram a mudar o dia, que teoricamente era 24 horas, passou a ter 20, passou a 18, até 16, para ver o que acontecia com a mudança de secreção hormonal em função da mudança do dia. E o interessante é que mudou o ciclo do cortisol, que foi analisado, porque está muito mais relacionado com sono-vigília do que com a hora, na verdade. Esse estudo é antigo. É antigo. É porque eu imagino um comitê de ética hoje, olhando esse estudo, a gente cadeia, não, né? Não dá, não vai dar não. Não, hoje não dá. Mas até, assim, mas é interessante. Por coincidência, esse final de semana eu terminei de ler ensaio sobre a cegueira, né? Então é muito sobre isso também, né? Que você perde toda a noção, né? Não tem jeito. Do Saramago, né? Do Saramago, e depois eu vi o filme, nossa, maravilhoso. Fica a dica de leitura aí pra quem quiser. Você fica até deprimido, né? Nossa, você fala... Enfim, e é interessante porque é um livro dinâmico e a forma dos diálogos, né? Que não tem, só tem vírgula, não tem parágrafo, enfim. Bom, que mais, gente? Tem mais alguma dúvida? O Khaled aqui. Vale a pena suplementar triptofano para melhorar a qualidade do sono? Khaled, então, é aquilo que a gente estava conversando. O triptofano não virou. Assim, teoricamente faz sentido, né? Talvez a melatonina tenha mais efeito, né? A melatonina tem mais efeito. E ainda assim, o que a gente fala, né? Que tem que tomar cuidado com as doses. Porque lá no passado a gente estava dando 10 miligramas de melatonina, 20. Né? Hoje você vê que doses menores são tão eficazes quanto e são melhores porque todo esse excesso de melatonina não vai resultar em melhor ligação, porque a melatonina tem uma ligação fraca com o receptor. Então todo esse excesso vai embarrigar a curva de sono. Você vai acordar sonolento e não vai fazer efeito. Então assim, as doses hoje são 0,2, 0,4, né? Então doses baixas de melatonina quando em alguns casos, mas triptofano em si não mostrou benefício não. Tem gente que fala que toma e dorme, mas assim, é isso, quando você faz estudo grande, se der placebo a pessoa também dorme, então na prática não é eficaz. E até usam isso para você diminuir jet lag, né, em viagens internacionais, né? Mas aí é a própria melatonina mesmo, quer dizer, você pode usar melatonina e assim, o melhor relógio, assim, o melhor zerador aí para o pessoal que viaja, o pessoal já sabe, né? É comer no horário, então você chega lá e almoça no horário deles já, né? Então assim... Tem até um pessoal que fala que o melhor é você não comer nada no voo e quando você chegar, você come na hora deles. Mas aí eu acho que eu quero aproveitar meu voo. Eu quero aproveitar, eu paguei a refeição, eu quero comer. Tá certo. Canabidiol, gente, canabidiol é também, professor Marcos, não sei a sua opinião, mas assim, eu mexo há alguns anos com canabidiol, então assim, só para não ficar extensa a minha resposta, canabidiol está muito ainda em estudo, não tem consenso. Então, pode ser que tenha efeitos benéficos, mas a gente não tem um protocolo. Então, está muito imatura essa discussão. Perfeito. O que pode ter efeito, assim, só en passant,
Se você quer fazer a pessoa comer, gerar apetite, então THC em dose baixa pode ser orexígeno, né? Mas isso é uma outra discussão aí. O professor Ayrton tá presente também, tô vendo, obrigado pela presença. A gente fez bastante gente hoje aqui, deixa eu ver aqui quantas. Agora tá com 40 e... quanto aqui, não sei aqui, mas bateu 50 pessoas aqui, é bastante assim para uma reunião de liga, né? Uma quarta-feira à noite. Uma quarta-feira à noite, né? O pessoal não caiu na tentação de ver Libertadores, tá ótimo. Gente, então tá bom, deixa eu passar a palavra de novo pro Bruno e pro professor Marcos, mas assim, já para não ficar redundante, já vou agradecendo a presença, o convite, né? Quando precisarem, até para a questão de criar sala, podem me procurar, não tem problema nenhum, tá? Deixar a palavra aí para os colegas aí. Não, eu também só queria agradecer o convite da Liga de Endócrino e parceria com a Liga de Neuro. Achei que foi bastante produtiva essa nossa discussão. É um assunto complexo, é difícil da gente falar isso porque a gente sabe que tem alunos aí que são do primeiro, segundo ano, então vão ter dificuldade para entender alguns conceitos, mas a gente tenta fazer de um jeito que todo mundo consiga entender um pouquinho, nem que seja para você se estimular a estudar um pouco mais o assunto, né? Acho que a nossa função como professor não é falar a verdade, é fazer com que você estude para descobrir a verdade, né? Exatamente. Bruno, quer encerrar? Estou aqui. Eu queria agradecer de novo pela aula, eu acho que foi bem bacana, bem instrutiva, gostei de tomar esses dois conhecimentos. E eu queria agradecer mais uma vez a presença de todo mundo que esteve aqui hoje e a disponibilidade de vocês, professores, e a presença dos outros professores que estiveram aqui. Foi um prazer, Bruno. Prazer é meu também. Até a próxima, gente. Até a próxima. Essa colaboração mais vezes. Perfeito. Boa noite a todos.